Olá, hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto bem interessante, hoje em alta, infelizmente por não tanta importância que deveria ser dada, sobre a ignorância emocional. Antes de iniciar, eu quero colocar aqui o significado da palavra ignorância. A ignorância é um estado de quem não tem conhecimento, não tem uma cultura, não tem um hábito da cultura, não tem o hábito de conhecer, seja por falta de estudo, experiência ou prática, sobre um determinado assunto, né? E esse assunto particularmente gosto muito, porque é um assunto que primeiramente eu trago para a minha vida e vejo no meio que vivo, no qual eu trabalho, que é a saúde mental, muitos relatos de questão da inabilidade de lidar com essa situação. Então vamos lá, a ignorância emocional. As nossas emoções, elas podem ser muito traiçoeiras de maneira na qual a gente reage a ela. Pode ser muito perigoso. Existem pessoas que não conseguem mudar porque não tem constância nas mudanças que ela deseja. Racionalmente, a pessoa sabe para onde ela deve ir, sabe o que ela tem que fazer, né? Ela sabe o hábito que precisa ser mudado na vida dela, e às vezes ela até começa a mudar, mas daí a pouco ela volta no mesmo estado inicial, ou seja, no mesmo hábito, a praticar aquele mesmo comportamento. Isso tudo porque ela não consegue encontrar dentro dela as forças para vencer esse hábito negativo, né? Seja a procrastinação, a preguiça, o medo, ou seja, ela não consegue encontrar forças para lutar contra essa ação paralisante dentro dela. Outro exemplo, existem pessoas que estão perdidamente apaixonadas, perdidamente iludidas, né? Que estão aceitando por aí migalhas em uma relação que só faz mal, e a pessoa lá, sofrendo, recebendo essas migalhas. A pessoa está paralisada por essa paixão. Ela não consegue questionar e enfrentar a paixão. Essa emoção que no final vai acabar prejudicando a vida dela, né? E ela continua seguindo ao lado de alguém que não a valoriza. Quem aí não conhece uma pessoa assim, não é verdade? Esses são apenas alguns exemplos de um fato real sobre a vida humana. Que as emoções elas podem ser sim e são traiçoeiras, né? Mas também não quero ser pessimista, também não quero só falar do lado negativo. Vamos olhar para o outro lado. Tente imaginar a vida sem emoção, sem amor, sem tesão, sem a paixão, sem o carinho, sem o desejo, sem a motivação, sem a alegria, sem a felicidade, né? Sem a inspiração. E isso nos faz ver que as emoções são muito importantes para a nossa vida, mas também pode ser terrivelmente traiçoeira, perigosa, da maneira como a gente vê, da maneira como a gente reage, da maneira como a gente recebe a situação em nossa vida, né? E para assumir esse controle, o controle de nossas vidas, nós precisamos saber como funcionam as nossas emoções. E para assumir esse controle, nós iremos falar sobre a ignorância emocional, e se não dermos, nós iremos falar sobre a ignorância emocional e a importância de darmos a devida atenção a isso. E para falar sobre esse assunto complexo, intrigante, apaixonante, o primeiro passo é saber como funciona a sua mente. Não é verdade? Preciso saber. Quando eu compro uma geladeira, por exemplo, vem um manual. E através daquele manual, através do estudo daquele manual, eu sei qual é a voltagem, eu sei quantos litros ela cabe, como ela funciona. E da mesma maneira é a nossa vida, é a nossa mente.
quanto mais cultura, quanto mais entendimento, quanto mais busca pelo conhecimento, né, nós tivermos sobre o assunto da dependência emocional, mais êxito a gente vai ter numa mudança ou no aperfeiçoamento humano, não é verdade? Nós seres humanos navegamos pela vida sem muitas ferramentas para saber onde ir, em que lugar nós iremos e muito menos o que nos espera lá na frente, no futuro. Não existe a certeza de nada. Então as emoções existem, o sentimento, para nos mostrar o pior e também o melhor do que há na humanidade. Do ódio irracional que leva uma pessoa a cometer um crime, ao amor incondicional de uma mãe que protege o seu filho. As emoções, elas nos servem para a nossa sobrevivência. As emoções são como faróis que sinalizam os perigos, mas também mostram o que nós precisamos buscar, aperfeiçoar, adquirir. E durante os atendimentos, as pessoas que Deus coloca na minha vida, para que a gente de alguma maneira possa instruir nesse caminho emocional, eu encontrei nesses praticamente 10 anos, eu encontrei 3 tipos de pessoas que normalmente me buscam com problemáticas emocionais. Vou citar 3 tipos de pessoas, tá bom? O primeiro tipo de pessoa são aquelas que vivem no piloto automático das emoções. Elas simplesmente reagem em situações sem entender direito as causas daquelas reações. Elas não sabem direito o que elas estão sentindo e por causa disso não se sentem no controle da própria vida. Não sabem aonde ir, como reagir, acontece uma situação, ela explode. Algumas pessoas se dizem até mesmo impulsiva, não tem aquela habilidade de entender o que está passando naquele momento aqui dentro, sempre olhando para o externo, para fora. O segundo tipo de pessoa, de pessoas, enfim, seja ele ou ela, são pessoas que vivem uma briga interna com as próprias emoções. É como se existisse um cabo de guerra dentro deles. São pessoas que perdem muito tempo e gastam muita energia brigando contra aquilo que elas sentem e terminam exaustas ao longo do tempo. É como se fosse uma panela de pressão. Vai acumulando, 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 ela tenta fugir, aí vem de novo e fazemos essa analogia, e quando menos espera, bum, explode, se não tiver um devido controle, não é verdade? E o terceiro tipo de pessoa são pessoas que estão num processo de entendimento, algumas já até entenderam os tipos de emoções paralisantes, problemáticas, mas elas simplesmente não sabem o que fazer com isso. Essas pessoas vivem paralisadas, além da dor da procrastinação, da preguiça, da ansiedade, o medo paralisante, a vergonha de não conseguir fazer essa mudança, conhecer a si mesmo, entender assim, eu sei que eu preciso mudar, um exemplo, eu sei que eu preciso mudar a minha procrastinação. Ela começa bem, aí na próxima semana ela começa a procrastinar de novo. É normal o comportamento de procrastinação às vezes, né? Mas tem pessoas que têm um estado agudo, um estado, abre aspas, perpétuo, sempre deixando as coisas para depois. Ou seja, elas conseguem identificar as emoções, porém não conseguem lidar com elas, né? E nesses atendimentos eu sempre questiono perguntas simples, né, mas que trazem a conscientização sobre o assunto. O questionamento é o seguinte: há quanto tempo você está tentando lutar contra isso? E a resposta sempre é muito tempo. Outras pessoas respondem: nossa, Gustavo, há anos, muito tempo. Enfim, trouxe a ela a verdade, correto? A outra pergunta é: fulano de tal, você me diria que o jeito que você lidar com essas emoções tem funcionado bem? E é isso, é claro que
não está dando bem. Afinal, essas pessoas já vêm lutando há anos contra essa problemática, né? E isso é o primeiro sinal perigoso dessa ignorância emocional, a rigidez comportamental e mental. Nós aprendemos todas as emoções, desde o amor até a rejeição, desde o ventre de nossas mães, ou seja, naquele contato com o pai no ventre, aquele carinho, aquela música cantada, aquele abraço gostoso, até mesmo nas relações sexuais entre papai e mamãe, tudo aquilo já está mandando estímulos para a criança, para o feto. E desde aquele primeiro momento, a criança já recebe o que há de melhor, e em alguns casos, infelizmente, o que há de pior da humanidade. E de acordo com que vamos evoluindo como ser humano, em questão cronológica, vivemos experiências emocionais e essas experiências ficam registradas em nosso registro automático de memória, ou seja, elas são memorizadas para que toda vez que a gente sinta aquela emoção, aquele estado emocional, você se comporte da mesma maneira da primeira vez que você agiu. Ou seja, uma criança, ela fica com raiva e grita. Ao longo do tempo, aquele comportamento vai ser aperfeiçoado. As reações que aprendemos sobre cada emoção vai se aperfeiçoando ou aumentando. É como se fosse uma árvore, como se fosse uma semente de uma árvore, vamos dizer assim. Você está lá, você planta aquela semente e de acordo com que você vai regando, ou seja, de acordo com que você vai se comportando, aquela raiz vai crescendo, aquela árvore vai crescendo e lá na frente vai dar os frutos. E quais serão os frutos? Quais são os frutos que você que está me assistindo está colhendo ou está plantando aí na sua vida em questão, em âmbito emocional? Isso inconscientemente a gente age conforme essa rigidez comportamental, usando sempre as mesmas ferramentas para lidar com as mesmas situações parecidas. A gente chama na ciência de gatilhos mentais, que disparam uma emoção, né, e consequentemente uma ação. Mas isso é um próximo assunto, gatilhos mentais, que a gente vai trazer para vocês aí ao longo do tempo. Vou deixar também aí para vocês algumas dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa crescer juntos nesse âmbito emocional. Voltando. E é aí que nós precisamos entender que sem mudança de comportamento, de conduta, de mentalidade, não existe a mudança de vida, não existe a habilidade emocional, não existe o aperfeiçoamento, a evolução, a maturidade emocional. Se nós não quebrarmos a nossa rigidez comportamental, se não mudarmos a maneira de agir, se você não aceitar a sua maneira de lidar com os seus problemas emocionais, infelizmente, eu falo infelizmente, né? Muitos casos a gente vê a pessoa começando e na próxima semana ela volta, ela retorna. Isso é normal porque a recuperação é um processo, né? E se você não tiver essa mudança, infelizmente a sua vida vai continuar na mesma. É triste essa realidade. A gente está vendo muito isso acontecer, né? O segundo perigo dessa ignorância emocional é quando... Como eu posso dizer? Quando a ciência emocional começou a ficar famosa, isso há 10, 15 anos atrás, uma psicóloga famosa chamada Catherine Dawes notou uma coisa muito importante. Muita gente mesmo, e isso inclui especialistas em inteligência emocional, livros, enfim, segundo eles, que inteligência emocional é agir de acordo com a sua própria intuição. Aquela intuição que diz coisas sobre as coisas e diz coisas sobre pessoas. E olha, eu confesso e aceito que muitos de vocês que estão nos assistindo acreditam e confiam nessas intuições. Mas nós temos mais de 60 anos, ou seja, 6 décadas de estudos científicos dizendo que nossa intuição são péssimas na hora de tomar boas decisões. E eu não estou falando de pesquisas tão somente, tá? Eu estou falando sim de estudos científicos
estudos que culminaram em 2 prêmios Nobel, um de Daniel Kahneman em 2002 ou 2003, se eu não me engano, e o outro de Richard Thaler, de 2017. Esses dois pesquisadores que dedicaram a vida deles na irracionalidade das intuições humanas, estudaram para isso, dedicaram a sua vida, interiorizaram, buscaram, estudaram, enfim. Disse que a nossa intuição, na maioria das vezes, são irracionais. Não funciona. E eu vou explicar o porquê. Mas eu também não quero dizer que as intuições são inúteis. Meu Deus, não pense assim. Elas, na verdade, podem ser muito, muito importantes. Mas tem uma condição. Ela vai ser importante, vai ser muitas das vezes saudável, se você tiver muito, mas muito tempo de experiência no assunto. E detalhe, sabendo identificar padrões comportamentais, né, que levam àquele comportamento, àquela situação, àquela maneira de agir. Né? Desculpa. Mas mesmo nesse caso, a intuição pode ser muito perigosa. Tem um ditado muito bom sobre isso. É um filósofo Friedrich Nietzsche, que diz assim, deixa eu me recordar, lembrei, aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E continua, quando se olha muito para o abismo olha para você. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Imaginemos uma pessoa que sofreu muito, que tomou muita pancada na vida, não falo em questão física, até mesmo questão física, vamos lá. Eu falo pressão psicológica, foi traída, foi violentada psicologicamente, emocionalmente. Essa pessoa se tornou calejada, ela vestiu uma armadura e com tantos tombos, com tantas quedas, com tanto levante, cair, levantar, ela sim se torna experiente de uma certa forma, né? E essa experiência é importante e traz uma certa robustez emocional, né? E aí que mora o perigo. Porque da questão da irracionalidade emocional, a questão da irracionalidade das suas intuições, né? Essa robustez emocional faz essa pessoa que sofreu, apanhou, que foi traída, que foi humilhada, que foi rejeitada, que adquiriu ao longo do tempo, com tantas situações negativas que aconteceu na vida dela, ansiedade, outros tipos de transtorno, depressão, entre outras coisas, ela se torna uma pessoa desconfiada. Ela desacredita, né? Ela adquire uma robustez emocional problemática, desconfiada, na verdade, uma robustez emocional desconfiada. E essa problemática traz uma desconfiança automática, é natural, né? Afinal, se eu sempre sofri, eu sempre vou sofrer. É isso que o nosso cérebro diz, né? E essa robustez emocional desconfiada, problemática, ela deixa a pessoa desacreditando de muita coisa e de muitas pessoas. Afinal, como já disse, essa atitude a protegeu de muitas coisas em sua vida. Mas essa pessoa que tanto lutou, tanto buscou se proteger, ela acaba desconfiando de quem muitas das vezes não está ali para machucar. Ela acaba afastando as pessoas e corre um grande risco de se tornar pessoas solitárias. E isso se conclui que nem sempre as intuições são boas bússolas, são bons faróis
para nos guiar aí nesse mar da vida, não é verdade? A vida emocional ela é complexa e sempre haverá na sua vida momentos de tédio, preguiça, tristeza, dor, expectativa, falta de energia, falta de vontade, ansiedade, lado bom também, né? Felicidade, alegria, momentos bons, como posso dizer, amor, paixão, como já disse lá no início de nosso vídeo, né? E para transformar isso, nós precisamos de constância de comportamento, disciplina naquilo que a gente quer. Ou seja, eu quero mudar esse comportamento, ou seja, eu preciso de constância, eu preciso de prática, eu preciso de exercícios diários. Afinal, você não controla aquilo que você sente, mas você pode controlar aquilo que faz com que você sente. A única constância possível, família, é aquilo que você faz, tá bom? A terceira armadilha da ignorância emocional, ela se chama teimosia emocional. Teimosia emocional, ela se define quando você sente algo, quando você tem um certo estado emocional dentro de você que indireta, inconscientemente influencia os seus pensamentos. É uma das influências mais documentadas pela ciência. Essa influência ela é chamada de viés de confirmação, né? Ou seja, a sua mente vive uma emoção, né? Você passa por uma situação, aquela situação gera uma emoção e automaticamente os seus pensamentos vêm confirmando aquilo, né? É um mecanismo de defesa. Muitas das vezes hoje em dia, com essa loucura que está o mundo, né? Com a rapidez que o mundo está se tornando, essa explosão de prazeres imediatos, né? Vem para confirmar, esse pensamento vem para confirmar. Isso é o viés de confirmação. Quando você sente algo, você sente algo surgindo em você, sem mesmo você perceber, inconscientemente, os seus pensamentos começam a trabalhar. São os famosos pensamentos automáticos. Só que, infelizmente, esses pensamentos não trabalham para questionar essas emoções. Muito pelo contrário, esses pensamentos começam a justificar aquelas emoções. Exemplo: eu estou lá no sofá, eu sei que eu tenho que treinar, porque eu tenho um cronograma, eu tenho que me levantar, colocar minha roupa de treino, ir lá, tomar as vitaminas. Só que bate aquela emoção chamada preguiça. E automaticamente vem aquele pensamento. Essa emoção preguiça, ela quer me estabilizar ali naquele conforto daquele sofá. Aí essas emoções elas criam os pensamentos, as justificativas, os pensamentos automáticos. Se eu for hoje na academia com essa preguiça, eu não vou treinar direito. É melhor eu ir amanhã. Entre outros inúmeros pensamentos que reforçam aquela emoção. Outro exemplo, a procrastinação. Eu tenho uma atividade muito importante para fazer, mas eu fico ali no celular. Depois eu faço isso. Depois eu termino aquela tarefa. Depois eu concluo aquilo. Ou seja, para as nossas emoções é mais gostoso viver na sombra de uma mentira. Infelizmente. Quando isso acontece, nada mais nada nada menos que a minha mente criando o auto-engano, criando uma justificativa para corroborar a minha preguiça. Aí surge tal teimosia emocional, né? Essa teimosia que paralisa, estagna a evolução, a mudança de vida, a mudança emocional. Muitas das vezes impede pessoas com transtornos emocionais, pessoas com depressão,
com tag, com toque, de conseguir uma mudança, de melhorar a sua qualidade de vida, né? Algumas pessoas também se recusam a enxergar que há algo de errado nelas. Inclusive, existem essas pessoas que possuem um arsenal de justificativas para fortalecer essa verdade delas, né? Isso complica mais a situação da mudança, né? E essas justificativas são desculpas. Elas até parecem racionais, mas na verdade é uma enciclopédia de irracionalidade, né? As pessoas, elas justificam tanto que acabam acreditando naquela mentira, e mais uma vez você está regando aquela raiz, mais uma vez você está fortalecendo aquela raiz, mais uma vez você está fortalecendo aquele comportamento. Esse é um perigo muito grande em âmbito emocional, né? Só que a pessoa, ela faz isso inconscientemente, tudo para se manter naquela rigidez, para viver naquela mentira, né? E quando alguém chega para lhe aconselhar, lhe ajudar, sugerir uma mudança, ou seja, uma crítica construtiva, muitas das vezes as pessoas vêm com um arsenal de irracionalidade, né? Ela vem com tantas justificativas prontas do porquê ela não pode mudar naquele momento. Ah, eu não mudo por causa disso, eu não mudo por causa daquilo, eu não perdoo porque é óbvio, causa uma dor. E o nosso cérebro, as emoções, muitas delas foram feitas para nos proteger de dor. Simples assim. Então, algumas de nossas emoções, elas nos protegem, nos fazem sobreviver. Imagina se não existisse o nojo, o medo, a gente ia passar a mão no leão, ia ser devorado, a gente ia comer comida estragada, né? A gente... enfim. E normalmente, essa pessoa, ela tem uma arma favorita. O teimoso emocional, ele tem uma arma favorita, que é o apontamento de dedo. O famoso emocional, o teimoso emocional, ele adora apontar o dedo para justificar o porquê ele não muda. Como eu já disse, porque eu não vou mudar porque me machucou demais, eu não vou mudar a minha depressão porque eu não consigo esquecer, eu não vou mudar a minha ansiedade porque eu quero tudo aquilo. É falta de conhecimento daquilo que está acontecendo em você naquele momento. Simples, porém complexo, né? Isso porque não tem nada mais confortante que culpar fatores externos, que ele ou ela não tem controle, do que justificar sua própria inércia ou paralisia, não é verdade? Bom, depois de todas essas críticas, espero que estejam me entendendo como construtivas. Eu quero que vocês entendam que eu não quero ser uma pessoa delirante ou uma pessoa iludida. Eu cansei de ser iludido. Eu não quero dizer que nossas vidas, que 100% de nossa vida está em nossas mãos, porque isso é mentira, é fato. Possui um monte de coisa que acontece, que está fora do seu controle, e situações que também sim a gente pode ser vítimas, inclusive a injustiça, por exemplo. Afinal, nós vivemos num mundo doente, com pessoas doentes, né? O mundo está cada dia mais injusto, né? A sociedade está mais injusta. Existe sim pessoas canalhas, pessoas exploradoras, pessoas mau caráteres, pessoas que machucam, têm o prazer de machucar outras pessoas, né? Existe dor, existe fome, existe medo, existe, enfim, inúmeras situações que fogem do nosso controle, que de alguma maneira limitam a nossa existência. E nada disso é minha culpa, é sua culpa, né? Você não tem, eu não tenho que me culpar com feridas que te foram causadas, com dores que te foram causadas. Nós não temos culpa, né? Mas sim, nós temos uma responsabilidade. Tem sempre um ditado que eu uso aqui nas nossas reuniões que fala assim: eu não sou responsável pela nossa doença,
mas eu sou responsável pela minha recuperação. Eu sou responsável pelo que eu faço hoje para mudar aquilo que eu não suporto mais, aquilo que eu não quero para o homem ou para a mulher, que eu quero ser para daqui a 5, 2, 3 anos lá na frente. Né? Nós precisamos assumir a responsabilidade e lutar para tentar tratar essa ferida, mesmo que seja pedindo ajuda. Né? Não faz nenhum sentido algum, não faz sentido algum, reformulando, permanecer parado, paralisado, da exata mesma maneira que você tem vivido e o que está te fazendo sofrer. Ou seja, não tenho porquê eu ficar vivendo naquele ciclo vicioso. Não tem porquê. Eu fui machucado, pessoas tentam se aproximar, eu afasto as pessoas. Eu me auto-saboto. Eu acabo com a oportunidade de ser feliz. Ou seja, repetindo os mesmos erros, os mesmos comportamentos, repetindo a mesma mentalidade, os mesmos padrões de pensamento, interpretação, paralisando, apontando o dedo para as coisas fora do meu e do seu controle. E usando isso como justificativa para explicar o porquê você continua paralisado, a gente não muda. Né? Esse é um perigo da ignorância emocional. Mas sabendo disso, você se torna responsável pela sua mudança, pela sua transformação, pela sua recuperação. Né? Isso é muito importante nos dias de hoje, mas muitas pessoas não conseguem enxergar. O primeiro tipo de pessoa age no automático. A segunda percebe, mas não consegue mudar. A terceira sabe o que fazer, mas não consegue fazer. Né? Finalizando, então, com uma frase, eu quero finalizar esse momento com vocês. Logo mais vai ter mais assuntos aí para a gente abordar. Se você tiver algum assunto que tem alguma dúvida, o que fazer, como identificar, pode entrar em contato, a gente vai ter o prazer de estar ajudando vocês, tá bom? Eu quero terminar com uma frase de Martin Luther King e me despedir de vocês. Ela diz assim, ela é muito forte: se você não puder voar, então corra. Se não puder correr, então ande. Se não puder andar, rasteje. Mas de maneira que continua se movendo. Família, essa importância desse conhecimento, esse conhecimento emocional, você consegue adquirir através da escrita, através do momento que você está passando aquela situação. Você anote aquilo que você sentiu e da maneira que você agiu, ou seja, situação, reação e comportamento. Né? Se toda vez que você se sentir ansioso, você entender o que se passa dentro da sua cabeça, ao longo do tempo você vai ter o quê? Um manual. E usando esse manual, você busca conhecimento, você busca cultura e você cria. Né? Existem inúmeras ferramentas, a gente sabe. Né? Mas por que essas ferramentas não conseguem ser praticadas? Porque o seu cérebro acostumou a fugir, a negar. Então toda vez que você assume a sua responsabilidade, toda vez que você assume a sua importância, o seu papel mais do que importante, o seu papel primordial, você sai do palco e se torna o ator principal da sua vida. Tá bom? Eu espero que vocês possam ter entendido. Se não entendeu, eu estou à disposição de cada um de vocês aí. O nosso papel é esse, salvo para salvar. Então nós estamos aí à disposição, tá bom? Um grande beijo, eu me despeço de vocês e bora vencer.